Fala pessoal, tudo tranquilinho com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos à nossa aula 5 do nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje vamos abordar funções. Fique atento que esse é um conteúdo muito importante para o bom entendimento do cálculo, para um bom desempenho em provas de vestibulares, até mesmo concursos. Tá certo? Bom, então vamos à aula, pessoal. O que nós vimos na aula anterior, né? Nós trabalhamos com alguns exercícios envolvendo retas, né? Entre elas, a gente tinha como exercícios onde a gente tinha que determinar o coeficiente angular. Vocês se lembram o que é esse coeficiente angular, pessoal? Bom, coeficiente angular nada mais, nada menos do que a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x, né? Trabalhamos também quando uma reta é crescente, decrescente e constante, pelo seu coeficiente angular, vimos que retas crescentes têm coeficiente angular positivo, retas decrescentes têm coeficiente angular negativo e retas constantes têm coeficiente nulo. Vimos ainda, né, que as retas verticais não têm coeficiente angular, porque a variação no eixo x é nula, né, e não existe uma divisão por zero. Além disso, vimos quando retas são paralelas e perpendiculares o que acontece com seus coeficientes, né? Se elas são paralelas, têm o mesmo coeficiente angular, e se elas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes é igual a menos 1. Além disso, vimos a equação da reta, né? A equação reduzida e a equação aquela que nós chamamos de ioiô Michouchou, vocês estão lembrados? Né? E a equação reduzida era y igual a mxb mais y igual a mx mais b. Tá certo? Onde o m era o coeficiente angular e o b era o meu termo, que era o coeficiente linear, que era o corte no eixo y. Vocês estão lembrados dessas informações, pessoal? Eu vou deixar aqui em cima um cardzinho. Caso vocês não lembrem de algum conceito, retoma lá no vídeo, dê uma olhada, pergunte, tudo bem? Bom, então vamos à aula de hoje. Vamos primeiro pensar num exemplo, pessoal, da geometria. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um quadrado, a área desse quadrado vai depender do seu lado. Então, se eu pego um quadrado de lado 5, a área desse quadrado, como a área do quadrado é lado vezes lado, vai ser 25. Agora, se eu pego um quadrado de lado 7, a área desse quadrado vai ser 49. Então, eu aumentei o meu lado aqui, ó, a medida do meu lado, aumentou a área desse quadrado. Então, olha só, a área do quadrado ela é uma função, né? Então, chamando de L a medida do lado do quadrado, se eu chamar essa medida aqui de L, o que vai ser a área desse quadrado? Vai ser A de L, que representa a área, L é o quadrado. Então, pessoal, esse A de L aqui é minha variável dependente, porque o valor da área depende do tamanho do meu lado. E esse meu L aqui, só o Lzinho, ele é minha variável independente. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo, exemplo 2. Estou lá no meu carrinho, dirigindo na estrada, e percorro uma certa distância. Vamos supor 100 km. Eu gastei uma certa quantidade de combustível. Se eu percorrer mais quilômetros, bom, eu vou gastar mais combustível. Se eu percorrer menos, eu vou gastar menos combustível. Então também é um exemplo de função, pessoal, da relação entre a distância e o consumo de combustível. Né? O consumo que eu vou ter no meu veículo, né, de gasolina, vai depender de quanto eu andar, de quanto for a distância que for percorrida. Tá certo? Então vamos à definição de função, pessoal. Uma função nada mais nada menos do que uma regra. Tu tem dois conjuntos, um conjunto D e um conjunto R. Né? É uma regra que para cada elemento desse conjunto D vai associar um único elemento no meu conjunto R. Vamos ver um exemplo aqui de relações que são funções e relações que não são funções. Aqui vamos pegar um conjunto F, que é o conjunto dos filhos. E desse conjunto F eu tenho o filho A, o filho B, o filho C e o filho D. E no conjunto M, que é o conjunto das mães, eu tenho a mãe 1, eu tenho a mãe 2, eu tenho a mãe 3. O filho A
é filho da mãe 1. O filho B é filho da mãe 2. E o filho C também é filho da mãe 3. Da mãe 2, desculpe. E o filho D é filho da mãe 3. Essa relação, pessoal, para vocês é uma função? Perfeitamente, né? Esse cara aqui, para cada elemento do D, desse conjunto do domínio, que a gente vai chamar depois, está associado a um elemento no R. Ah, mas professor, esse tem 2 elementos aqui no B, no domínio, que estão associados a um único no conjunto da imagem. Não tem problema nenhum, pessoal. Olha só. Esse cara e esse cara são irmãos. Tá certo? Tem a mesma mãe. São irmãos. Então, esse aqui é uma função. Agora vamos ver um outro exemplo. Eu tenho o filho A, o filho B, o filho C. E no conjunto das mães eu tenho a mãe 1, a mãe 2, a mãe 3 e a mãe 4. Então, o filho A está relacionado com o filho da mãe 1, o filho B tem a mãe 2, o filho C tem a mãe 3. E opa, volta, tô dando spoiler aqui, né? E eu pergunto para vocês, isso aí é função? Bom, vocês já viram, não tem graça. Mas vamos ver por que é função, então, né? Ah, mas professor, esse cara aqui, essa mãe aqui, não tem nenhum filho. Mas e qual o problema, pessoal? Ela não pode ter. Ela tem problema, não pode ter filho. Ou, enfim, não quer ter filho. Então também não tem problema nenhum, pessoal. Sobrar aqui no conjunto R não tem problema. O problema é quando sobra aqui no conjunto F. Tá certo? Então isso aqui é uma função. Agora vamos ver um outro exemplo. Tem o meu conjunto F de novo. E daí tem os filhos A, o filho B, o filho C. E daí o filho D também. No conjunto M eu tenho a mãe 1, a mãe 2, a mãe 3. E daí o filho A é filho da mãe 1 e da mãe 2. Opa! Aí tem problema, vamos ver. O filho B é filho da mãe 2 e o filho C é filho da mãe 3. Pessoal, o que é o problema aqui, né, pessoal? Repara comigo, olha só. O filho A, biologicamente, é impossível você ter 2 mães. Eu tô falando aqui biologicamente. Como é que esse cara vai ter 2 mães biológicas? Tá certo? Não tem como. Né? Aqui já tá o primeiro tilt, né? O primeiro galho. Ele é filho da mãe 1 e filho da mãe 2. Isso aqui não tem como, não é possível. Tá certo? Além disso, tá, pessoal? O que nós temos de problema? O filho D não tem mãe. Como é que esse cara nasceu? Outro problema. Então, esse elemento do domínio aqui, nesse conjunto aqui de partida, está associado a 2 elementos na imagem. Isso não pode. Então, vou fazer um X. Não pode. Além disso, olha só. Tem um cara que sobra nesse conjunto aqui de partida. Pensa, esse cara é um filho. Ele tem que ter uma mãe. Tá certo? Então não pode sobrar aqui. Tá? Então, tá errado isso aqui também. Então, isso aqui não é uma função. Então, isso aí não representa uma função. Então, olha só. O nosso conjunto D, de todos os possíveis valores de entrada, chama-se domínio. No nosso exemplo, né, os filhos. E o conjunto de todos os valores f de x, chamamos de imagem. Então, olha só, vem comigo. Aqui, por exemplo, nesse M1 aqui, né? Um conjunto M todo, olha só. Esse cara tem representante lá, está associado a um cara lá. Esse cara está representado a um cara lá. Esse cara está representado a um cara lá. Então, esse conjunto formado por M1, M2 e M3 é o nosso conjunto imagem. E o conjunto M todo é o nosso contradomínio. Tá, pessoal? Então, o conjunto imagem são todos aqueles que estão associados a um elemento domínio. Tá? O contradomínio é todo o conjunto de chegada. Tá certo? Então, olha só. Eu tenho um x, que é os meus valores de entrada, que é levado através da f.
tipo uma maquininha. A maquininha vai pegar esse meu x, vai transformar pela f e vai sair nos valores de saída no f de x, tá certo? É tipo uma máquina. Então, eu pego um x, coloco na máquina, ponho a máquina para trabalhar, ela me retorna um valor f de x, que é o valor de saída, que é a imagem, tá certo? Então, agora vamos ver alguns exemplos, pessoal, de determinar o domínio e imagem de algumas funções. Então, eu pego f de x igual a x ao quadrado. Né? Uma equação polinomial de grau 2. Se x é menos 2, fazer uma tabelinha aqui bonitinho, x é menos 2, f de menos 2 dá 4. Se x é menos 1, né, f de menos 1 dá 1, né? F de menos 1, aqui, ó. Olha só, repara comigo, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, porque o expoente é positivo, né? Então, isso aqui o resultado é positivo. F de 0 é 0, f de 1 é 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, a gente poderia plotar um gráfico aqui, olha só. Para determinar uma parábola, a gente precisaria de 3 pontos, tá? Então, eu tenho a origem, ponto 0, 0. Quando x vale 1, y vale 1. Quando x vale 2, y vale 4. Por outro lado, quando x vale menos 1, y vale 1. Quando x vale menos 2, y vale 4. Então, está aqui o gráfico, pessoal, da minha função f de x igual a x ao quadrado. Agora, o que é o domínio, pessoal? Repara, olha só. Os valores de saída da função são só aqui, ó, só esses caras, opa, acima no eixo y positivo, pessoal, tá certo? Só é eixo x, eixo y positivo, ó, não tem nenhum valor de y aqui embaixo da origem. Então, a minha imagem vão ser todos os caras de 0 até infinito. Agora, o que vocês acham do domínio? Bom, para o domínio, o valor de x, eu posso dar qualquer valor de x. Posso pegar qualquer valor de x. Peguei positivo, peguei negativo, podia pegar qualquer porcaria que você pudesse imaginar. Tá certo? Então, o meu domínio, pessoal, é o conjunto dos reais. Ou ainda, se você quer dizer, de menos infinito a mais infinito. E a imagem é de 0 a mais infinito. Vamos ver outro exemplo. Eu pego uma f igual a 1 sobre x. Aí tem galho. Vamos ver. Vamos fazer uma tabelinha. Se x é menos 2, então 1 divididos por menos 2 dá 1 meio, né? Isso aqui dá 1 meio, menos 1 meio. Se x é menos 1, então isso é menos 1. Se x é 1, 1 dividido por 1, 1. E aqui é a mesma coisa, né? 1 meio, só que agora positivo. Então, olha só. Repara comigo, eu posso botar 0 no x? Mas é claro que não. Por quê? Porque eu teria uma divisão por 0, pessoal. Isso não existe, tá certo? Então, 0 não está no domínio, certo? Então, o domínio vai ser os reais menos o conjunto, menos o ponto 0. Mesma coisa na imagem. Olha só. É todos os números reais. Aqui eu posso pegar os positivos, eu posso pegar os negativos. E o que está acontecendo, pessoal, com y também, né? Com as imagens, elas são positivas e elas são negativas. Só que não nulas, né? O 0 não tá. Esse gráfico aqui, olha só, ele não toca no 0, ele vai tangenciando o eixo y. Tá? Na medida que o meu x cresce, certo? Desculpa, o x fica pequeno. Na medida que o meu x fica muito pequeno, esse gráfico tangencia o eixo y. Então, o domínio da função é os reais menos o 0 não está no domínio. E a imagem também, né? Os reais menos o 0. Agora eu pego essa função aqui, raiz de x. Função bonitinha. Então, vamos plotar o gráfico, botar uma tabelinha e plotar o gráfico dela. Olha só, se x é 0, raiz quadrada de 0 é 0. Só que o que acontece aqui, pessoal? Observa aqui. Raiz quadrada é sempre um número positivo, vocês concordam comigo? Então, o que vocês acham que esperam, né, que vai ser esse meu domínio? Olha só, vamos ver no gráfico aqui. Se x é 1, y dá 1. Se x é 4, y dá 2. É um gráfico mais ou menos assim. Se x é 9, y dá 3. Meu domínio, pessoal, são só valores
positivos, porque a raiz quadrada é maior que zero, tá certo? Tem que ser, esses valores x aqui tem que ser positivos, maiores ou iguais a zero. E o que acontece com a minha imagem? Bom, a minha imagem também, só valores positivos para y. Então, o domínio dessa função é de 0 a mais infinito e a imagem também de 0 a mais infinito. Qualquer cara pode ser atingido aqui, no domínio. Também, como qualquer cara no eixo x positivo, né, pode ser o meu valor de entrada. Tá certo? Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção. Abraços. Deixo meu e-mail para tirarem dúvidas, tá certo? Lembrando, né, também que eu ministro um grupo no WhatsApp, caso você queira entrar. Então, vou deixar o link na descrição, tá certo? Um abraço, até a próxima aula. Valeu!